Fala, cabulosos e cabulosas! Bom dia, cara! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa. Desde já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje só vai deixar o like o torcedor do maior time de Minas Gerais. Mas se você de casa for do time sem bicampeonato que tomou de 6-1 e quer saber notícia do maior de Minas, você também veio ao lugar certo. Seja todo mundo muito bem-vindo. Seguinte, galera, o caso Fred tem mais um capítulo, não acaba nunca, e após todos os dias de silêncio, o camisa 9 do Fluminense decidiu falar através de uma nota em suas redes sociais, endereçando o imbróglio com a equipe mineira. No comunicado, o atacante afirmou que a atual gestão está transferindo a responsabilidade do pagamento para os ex-dirigentes. Claro, você sai do time, pede a rescisão de 70 milhões. Você quer que o nosso presidente faça o quê? Assuma 70 milhões de uma gestão passada que fez um contrato totalmente burro. Foi um contrato totalmente errado. Isso porque na semana passada o novo mandatário da Raposa, Sérgio Rodrigues, disparou contra o vínculo firmado entre Cruzeiro e o camisa 9 em 2018. Palavras do Fred. Muitas vezes em suas declarações o senhor presidente tem ultrapassado a sutil barreira que separa a liberdade de expressão do respeito à dignidade de um profissional. Justamente por entender que alguns limites têm sido ultrapassados e que irei me posicionar publicamente, disse o atacante Fred. Eu espero realmente isso do Fred, não esperava menos. Palavras dele também. Os meus representantes foram procurados pelo Cruzeiro e acertaram a minha transferência para o clube. A situação contratual com o Atlético e as minhas pretensões salariais foram expostas com absolutamente transparência, como fazem prova os documentos que hoje são partes integrantes de um desgastante procedimento arbitral e de uma ação trabalhista ainda em fase inicial. Posso dizer com absoluta tranquilidade que as bases do meu contrato com o Cruzeiro seguem o padrão estabelecido ao longo de minha carreira, sem nada que possa ser considerado aberrante ou anormal, disse o camisa 9. Primeiro ponto, galera. Ele falou sobre o seu contrato, quando ele saiu do Atlético, todo mundo sabia que tinha essa multa rescisória, que se ele assinasse com o Cruzeiro teria que pagar 10 milhões de reais, todo mundo sabia. Mas a antiga gestão, a dupla dinâmica, né, o Batman e o Robin, que detonou o Cruzeiro, o que ele fez? Fez mais um contrato chamado burro, mais um contrato aceitando pagar 10 milhões de reais, é um jogador com idade muito avançada e ainda mais pagou salários extraordinários. Agora o Fred fala que, vou repetir de novo, segue o padrão estabelecido ao longo de minha carreira, sem nada que possa ser considerado aberrante e anormal. Nada anormal, não é mesmo, Fred? Você sai do Cruzeiro e cobra 70 milhões de reais. Eu posso apostar pra você, se o Gabigol sair hoje do Flamengo, ele não recebe 70 milhões de reais. Isso é um absurdo. O contrato do Fred é um absurdo, sem cabimento nenhum, e ele ainda fala que não tem nada anormal. Isso é um padrão de salário ao nível Europa. O Fred também revelou que a situação aliada ao modo como o Cruzeiro se portou durante todo o tempo quase acabaram com a sua carreira. O atacante afirmou que esperava que o clube mineiro o liberasse de forma amigável e não queria que essa situação chegasse a esse ponto. Palavras do Fred. Essa hesitação quase me impediu de seguir trabalhando. Não recebia salários, não podia treinar com o grupo, a negociação para a minha liberação não avançava, o clube ia assumindo novos compromissos, enfim, o cerco ia se fechando e uma decisão precisava ser tomada. O caminho da rescisão indireta foi o único que me restou, concluiu agora o atacante do Fluminense. Realmente, o único modo do Fred sair do Cruzeiro era a rescisão, porque se fosse esperar na justiça tudo acontecer, o Fred ia ficar 1 ou 2 anos parado, e o Fred já tem uma idade avançada, ele não pode esperar ele fazer 38, 39 anos para voltar a jogar futebol. A gente realmente espera aí, Fred, eu não desejo nada, não guardo rancor de ninguém, se você quer, eu espero que você seja feliz no Fluminense, mas muito longe do meu Cruzeiro. Trazendo uma atualização rapidinho aqui para vocês, a Federação Mineira de Futebol alterou o horário do jogo entre Cruzeiro e o RT, que acontecerá no domingo, dia 26, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida que marcará a volta do futebol ao gigante da Pampulha, depois de 135 dias de fechamento, é realmente, 135 dias de muitas saudades para o torcedor do Cruzeiro. 135 dias sem passar raiva dentro de campo com o Cruzeiro. Já estava com saudade de passar raiva com o meu cabuloso.
Gostaria de lembrar para vocês que no confronto Cruzeiro-RT, o Cruzeiro não poderá utilizar o volante Jadson e nem o volante Maurício, porque estão suspensos. Os dois levaram cartões no último jogo contra o Coimbra e acabaram causando na suspensão dos jogadores. O Cruzeiro, que para o lugar do Jadson pode ter o Pedro Bicalho, o Machado, o Adriano, o Jean, que são os candidatos a jogarem ao lado do Ariel Cabral. Não vamos criticar ainda o Ariel Cabral, galera. Vamos dar um voto de confiança não para ele, e sim para o Enderson Moreira, que fez a escolha dele. Para jogar ao lado dele, segundo o site Deus Me Drible, a tendência é que o Jean inicie a partida por conta de sua experiência. Além de ser um jogador polivalente, pode atuar em várias posições. Vamos dar um voto de confiança para o Enderson Moreira. Já no caso do Maurício, a possibilidade foi até chutado a possibilidade do Patrick Bray entrar no lado dele, porque segundo até o próprio Enderson Moreira, o jogador pode atuar pelos lados do campo, mesmo a lateral esquerda sendo o ofício do jogador. Eu realmente prefiro o Patrick Bray atuando, pensando, se preocupando apenas com a lateral esquerda, e vamos dar oportunidade para a ponta para os jogadores que realmente jogam nessa posição, assim como o Wellington, que é um jogador muito velocista, o Angulo, que eu quero ver jogar, vamos botar o Claudinho, mas vamos deixar o Patrick Bray na lateral esquerda, que é a posição de ofício dele. Ele já tem que se preocupar com a concorrência da lateral esquerda, não deixe ele se preocupar com a concorrência da ponta também não. Vamos dar um voto de confiança para o Enderson Moreira, vamos dar um pouquinho de voto de confiança para o Ariel Cabral. Vamos esperar realmente um bom futebol dele. Trazendo atualizações aqui para vocês, o Cruzeiro entrou com um pedido de reconsideração na Justiça para arquivar o processo de Mano Menezes. Para quem não está entendendo nada, galera, o Mano Menezes colocou o Cruzeiro na Justiça do Trabalho, cobrando cerca de 4,3 milhões de reais. O Cruzeiro não acha esse valor justo, jogou também na Justiça para tentar diminuir esse valor. A própria audiência virou motivo. Isso nem foi o motivo da discussão. Isso porque o Mano colocou o Cruzeiro na Justiça e no dia de resolver todo esse imbróglio, o próprio Mano Menezes não compareceu. E a juíza cobrou uma justificativa sobre a pena de arquivamento. O treinador se explicou, mas agora o Cruzeiro rebateu e pede que seja arquivado definitivamente o processo. A defesa do Mano Menezes argumentou que teve problemas técnicos para adentrar na sala virtual da sessão da 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. A juíza substituta Solane Betrão dos Santos concordou com as explicações do ex-treinador. O Cruzeiro não. De acordo com as manifestações do clube, inicialmente os servidores da 42ª Vara monitoravam as presenças das salas de espera, ou seja, se o Mano Menezes tentou entrar na sala ou ele acessou a sala e não conseguiu entrar ao vivo, aparece para todo mundo, ou seja, e não apareceu que o Mano Menezes tentou entrar na sala. Destaca-se que, todo momento durante a audiência do doutor Juízo de Eliseu, a exaustão e verificou todos aqueles que aguardavam na sala de espera, para monitorar a possível chegada do reclamante e de seu procurador, realizando inúmeras chamadas individualizadas para cientificar a presença ou não do reclamante e de seu advogado. O Cruzeiro ainda cobrava provas, inclusive de um contrato prévio feito pela defesa da Secretaria da Vara. O Cruzeiro queria que o Mano Menezes provasse que ele tentou entrar. O Mano anexou uma imagem na tela do seu computador mostrando o problema do acesso. Tava lá uma imagem, mas nessa imagem, lá embaixo, a hora era de 10h30 e o horário marcado era 9h30, uma hora depois do começo dessa sala. Ou seja, o Cruzeiro quer sim que esse caso seja arquivado. E se esse caso for arquivado, o Mano Menezes pode esquecer, porque vai demorar uma barbaridade para que esse caso volte à tona. Para quem tá me perguntando sobre atualizações do Lucas Romero, é o seguinte, galera, não tem atualizações até o momento do Lucas Romero. Por quê? Porque a reunião que irá acontecer entre Lucas Romero, Independente, que decidirá o futuro do atleta, ainda não aconteceu. O Diário Olé da Argentina falou que essa reunião aconteceria essa semana, mas não divulgou o dia exato que irá acontecer. Mas essa semana, o Cruzeiro pretende finalizar as contratações de 2 laterais pedido pelo Enderson Moreira. Estou falando do Daniel Guedes e também do Giovani. Vai lembrar que, primeiramente, o lateral Giovani já está em Belo Horizonte, passando por exames médicos e perto de ser oficializado pelo time mineiro. Ele assina o contrato com o Cruzeiro até o 2021, final de 2021. E o outro nome já público é o lateral direito Daniel Guedes, em uma negociação que está menos adiantada do que o jogador que veio do Bahia. Com o Daniel, o clube mineiro busca um empréstimo até o fim da próxima Série B.
pelo menos, e inclusive tenta a ajuda de pagamento de salário do Santos. É o seguinte, o Cruzeiro não quer bancar todo o salário do Daniel Guedes. Ele quer que o Santos pague pelo menos por 50%, 40%, porque o salário do Daniel Guedes hoje parece que gira em cerca de 170 mil mensais. E o Cruzeiro não quer pagar um salário tão alto pelo jogador. A expectativa é que a negociação possa ser fechada ainda nessa semana. O Cruzeiro, que já enviou a proposta para o Daniel Guedes e para os seus empresários, que vai dividir, ele quer uma divisão, né, do Santos no salário, e também deu um prazo para que eles tragam uma resposta para o Cruzeiro. O Daniel Guedes e seu empresário têm uma semana para trazer essa resposta, senão o Cruzeiro já começa a focar seus olhos em outro lugar e buscar um novo lateral direito para a posição. O jogador Daniel Guedes não foi inscrito para o Campeonato Paulista e nesse momento não está nos planos do treinador Gesualdo Ferreira. Com a liberação de voltar a atuar, tem um caminho indicado para a Toca da Raposa, mas é o seguinte, a posição de lateral direito é muito carente no Santos e a Gazeta Esportiva já noticiou que o Gesualdo Ferreira irá avaliar o Daniel Guedes porque há sim uma possibilidade dele ficar na Vila Belmiro, há sim porque a quantidade de laterais direitos hoje no Santos não é legal e o Daniel Guedes poderia vir para buscar a titularidade tanto no Santos, tanto no Cruzeiro. Vamos aguardar, temos que aguardar, o Cruzeiro deu um prazo para o jogador, senão o Cruzeiro vai atrás de outro lateral. Gostaria muito da contratação do Daniel Guedes, acho que ele tem muito mais futebol do que o Raul Cáceres, mas temos que aguardar. Nação Celeste encerra por aqui mais um vídeo do canal. Foi uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Já sabe, gostou? Deixa o like. Se inscreve no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo do canal Camarote Esportivo. Um grande abraço a todos.